Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série sobre a construção da nossa impressora 3D caseira. E a partir de agora começa uma nova etapa nesse processo de construção. Até agora a gente viu a montagem, a parte física, a eletrônica, a mecânica, enfim, toda a montagem estrutural da nossa impressora. Agora começa a etapa de configuração e calibração. Todas as etapas são importantes, mas se você não configurar e, acima de tudo, se você não fizer o ajuste fino das configurações da sua impressora, você não vai ter impressões de qualidade, você não vai ter impressões que saem fiéis ao desenho que você fizer no computador, por exemplo. Então é isso que a gente vai tratar a partir de agora, a parte de configuração e a parte de ajustes finos, de calibração de cada um dos eixos da impressora. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar a base da configuração, ou seja, aquilo que serviu como ponto de partida para mim. A partir disso aqui que você vai ver no vídeo de hoje, foi que eu fui fazendo os ajustes finos até chegar na precisão, até chegar na qualidade de impressão que eu consegui atingir com a máquina que eu montei. Então, o que você vai ver a partir de agora é a base da configuração do Marlin para você enviar para sua impressora. E a partir disso, nos próximos vídeos, eu vou mostrar a parte de calibração, de ajustes finos, enfim, aqueles pequenos ajustes que fazem praticamente toda a diferença na hora da impressão. Mas por hora, você vai acompanhar a base da configuração, aquilo que vai servir como ponto de partida para você, a partir disso, começar a melhorar a qualidade e a precisão das suas impressões. Então, pessoal, como que eu vou fazer para mostrar as configurações do Marlin para vocês de uma forma bem didática para ficar fácil para todo mundo acompanhar e entender? Eu estou aqui com dois arquivos configuration.h, aquele arquivo de configuração que lá na aula 4 eu mostrei para vocês como fazer algumas configurações e depois enviar para o Arduino junto com o restante do Marlin. Aqui do lado esquerdo da minha tela, eu tenho o configuration.h padrão daquela aula número 4, aquele que a gente fez aquelas pequenas alterações e enviou para o nosso Arduino naquela aula. E aqui do lado direito da minha tela, eu tenho o configuration.h base que eu comecei a utilizar na minha impressora, ou seja, com as configurações iniciais, antes da calibração fina que eu vou mostrar no próximo vídeo. Então, como que eu vou fazer? Esses dois arquivos aqui estão sincronizados, quando eu rolo um, rolo o outro também. Eu vou sempre falar o que era o original, o padrão, e o que eu fiz de alterações aqui, e vou tentar explicar rapidamente por que cada uma das alterações foram feitas. Então, dessa forma, comparando o que era original com o que eu fiz aqui, você vai poder ter uma base, vai poder entender aquilo que foi alterado. Então, eu vou sempre dizer o número da linha, de onde está a configuração mais ou menos, e daí você sempre confere com o nome da configuração para você ir fazendo tudo certinho. A primeira alteração que eu tenho aqui é a definição do nome, a gente já viu isso anteriormente, aqui eu tenho o nome da minha impressora, e depois logo na sequência aqui, ó, na linha 140, esse Default Nominal Filament Diameter, você vai alterar ele para o diâmetro do filamento que você vai utilizar. A minha extrusora está trabalhando com filamentos de 1,75 milímetros, então eu fiz essa alteração aqui já no meu arquivo. Depois disso, a próxima configuração é lá pela linha 294, Define Temp Sensor Bed. Eu vou colocar o número 1 aqui, o padrão é 0. Esse número 1 aqui indica que você tem um termistor na sua mesa aquecida, na sua cama aquecida. Se você está montando uma impressora sem cama aquecida, você não precisa fazer essa alteração. Isso aqui é para definir que na minha mesa de impressão existe um termistor que vai ser responsável por ler uma temperatura, assim como existe um termistor aqui no meu hot end. E se você está usando termistores diferentes, você tem que ver aqui nesse comentário aqui em cima qual é o tipo de termistor. Eu estou utilizando termistores de 100K, então eu vou colocar o número 1. Se eu estivesse utilizando de 200K, eu ia colocar o número 2 e assim por diante. Então, número 1 no Temp Sensor 0 e número 1 no Temp Sensor Bed. Depois a próxima configuração vai ser aqui por volta da linha 481, Define End Stop Pull-Ups. Essa opção aqui você deve comentar ela, por padrão ela está aqui habilitada e você vai desabilitar, ou seja, colocar essas duas barras aqui na frente para desativar esse End Stop Pull-Ups. Essa opção aqui deve ser desativada quando você faz a instalação dos End Stops da sua impressora para que ela funcione corretamente. Então, depois que instalou os 3 End Stops mínimos de cada eixo, você comenta essa opção aqui para tudo funcionar certinho. E depois aqui nós temos na linha 495 até 497, Define X Min End Stop Inverting. Aqui a gente vai colocar true para os 3. Eu, no caso, tive que colocar true para os 3 pelo seguinte, ó. O meu end stop, ele é normalmente aberto. Isso aqui é normally closed, ou seja, normalmente fechado.
No caso, como o meu end stop está normalmente aberto, ou seja, ele só aciona o end stop quando o eixo encosta e ele fecha o curto do meu end stop, eu preciso inverter, porque o meu end stop não é normalmente fechado, ele é normalmente aberto. Então, por isso que eu inverto aqui para true ao invés de falso, para que os meus end stops funcionem corretamente. Se eu não faço isso aqui, o meu eixo não para quando ele bater no end stop, tá ok? Depois aqui eu tenho a configuração, eu creio que as 3 configurações mais importantes da nossa impressora. É aqui que tudo vai se definir, é aqui que tudo vai acontecer. Aqui nós temos o Default Axis Steps per Unit, ou seja, o padrão de passos por unidade, por milímetro que a nossa impressora vai caminhar. Eu já vou ensinar como calcular isso aqui. O Default Max Feed Rate é como se fosse a taxa de velocidade, digamos assim, máxima que a sua impressora pode caminhar, pode andar quando ela estiver se movimentando. E o Max Acceleration é a aceleração dos eixos. Então, para sair, por exemplo, de 0 até 100 milímetros por segundo, como que vai ser esse incremento da aceleração. Antes de eu explicar como calcular aqui os steps, o Max Feed Rate aqui eu tive que alterar para 100, 100, 3 e 25, eu deixei o padrão aqui da extrusora. Isso aqui é X, Y, Z e extrusora, tá aqui ó, a indicação já com os comentários. O padrão aqui era 300, 300, 5 e 25. Essa taxa aqui de 300, 305 e 25 dava impressões muito irregulares, ele não conseguia ter uma precisão boa, então eu tive que ir descendo, eu fui descendo para 200, para 150, até chegar em 100. Aqui a taxa do eixo Z eu tive que deixar em 3, porque senão ele trancava às vezes, porque ele ia muito rápido a subida ou a descida antes de começar a impressão, quando terminava ela, e às vezes um dos motores não conseguia acompanhar. Os acoplamentos, na verdade, falhavam, porque são acoplamentos feitos com muito improviso. Então, nesse caso, eu tive que diminuir aqui, e aqui eu deixei padrão. Já a aceleração eu também reduzi um pouco, eu diminuí aqui a aceleração do X e do Y para 1000 e 1000, e as outras duas eu deixei o padrão aqui, que já é do Marlin. Então foram essas as alterações que eu fiz, e isso aqui você vai ter que testar. Se você vê que está indo muito rápido, que a impressão não está ficando boa, você vai ter que ir diminuindo ou aumentando isso aqui. Se a sua impressora está ok e você quer mais velocidade de impressão. Então isso aqui é uma coisa que você precisa testar. Não existe uma regra para isso aqui, você precisa testar conforme a sua máquina. E agora sim a configuração mais importante da nossa impressora, aqui os steps per unit, ou seja, os passos que o motor precisa dar para mover 1 milímetro para o lado. Se esses itens aqui não estiverem configurados corretamente, a sua impressora, você vai mandar imprimir um objeto de 10 centímetros, por exemplo, ela vai imprimir 15, 12, 9, 8, ela não vai imprimir certinho. Então isso aqui vai definir a precisão da sua impressão. Como que você faz o cálculo desses números aqui? Isso aqui é o valor base para começar. Depois, no próximo vídeo, eu vou mostrar como fazer ajustes mínimos minuciosos para você realmente ter o valor exato que precisa, porque vai ter alguns quebrados aqui, é motor, é parte eletrônica, é parte mecânica, tudo pode influenciar. Então isso aqui é uma base para começar, mas depois a gente vai fazer ajustes no próximo vídeo. Para começar então, como que eu calculo aqui os steps do X e do Y para começar a conversa? Você vai abrir aí o seu Repetier Host, você vai vir aqui no menu Ferramentas e tem aqui ó, Calculadora de Correia. Aqui em Calculadora de Correia você vai preencher os dados dos seus motores, das suas correias e também das suas polias. E com isso você vai ter o valor base para começar a trabalhar com a sua impressora. O ângulo de passo do motor que eu estou utilizando é 1.8, que é o padrão da maioria dos motores. O Driver Micro Stepping, se você colocou os 3 jumpers lá na Ramps, ele é 1/32. Passos da correia. A correia que eu estou utilizando é uma correia GT2 com 2 milímetros entre cada um dos dentes, entre cada um dos passos, digamos assim. E a contagem de dentes da minha polia é 20 dentes. Ou seja, a polia do motor tem 20 dentes e isso é importantíssimo para você fazer o seu cálculo. Depois que você definiu aqui os valores, você clica em calcular e você tem então o valor para colocar nos steps lá do seu eixo. Nesse caso aqui 160, então X e Y, que usam correias e polias idênticas, vão para 160. Agora vamos ao cálculo do eixo Z, ou seja, das barras de rosca ou dos fusos que você tem na sua impressora. Daí você tem aqui em ferramentas, você tem calculadora de parafusos. Aqui novamente você vai preencher ângulo de passo do motor 1.8, Driver Micro Stepping 1/32, que é o que eu estou utilizando.
Passos do parafuso, eu estou utilizando aqui rosca M8, barra de rosca M8. E relação da engrenagem, se você tem algum tipo de caixa de redução no seu motor, você tem que informar isso aqui, mas eu tenho 1 para 1, ou seja, uma volta do motor equivale a uma volta da minha barra de rosca, ao menos em teoria. Com isso aqui definido, eu dou um calcular e eu tenho 5.120 para começo de conversa. Então, 5.120 é a taxa de steps do meu eixo Z. Agora, como que eu calculo esse valor aqui, que é o valor dos steps da minha extrusora, do meu motor de extrusão? Bom, daí vamos para a calculadora. Bom, a fórmula para fazer esse cálculo aqui é mais ou menos assim. Você vai ter os passos do seu motor vezes os microsteps configurados na sua ramps. O resultado dessa multiplicação você vai dividir pelo resultado de outra multiplicação, que é o diâmetro da engrenagem da sua extrusora vezes o π. Bom, então eu vou começar aqui, ó. Vou abrir parênteses, 200 passos é o meu motor, eu vou multiplicar isso pelos micro steps, que é 32, então 200 vezes 32. Esse resultado aqui eu vou ter que dividir por um outro cálculo aqui, por uma outra multiplicação, que é o diâmetro da minha engrenagem. A minha extrusora tem uma engrenagem de 11 milímetros, o valor aqui é em milímetros, vezes o π, 3,1415. Fecha parênteses e o resultado disso aqui vai ser os steps ali da sua extrusora. Aqui eu tenho 185,20. Então, esse valor aqui é a base para começo de conversa, 185,20. Depois, se precisar fazer ajustes, é a partir disso aqui que a gente começa. Configurados aqui os passos, o feed rate e a aceleração, nós vamos para a próxima configuração aqui, que é por volta da linha 588, essa opção aqui, ó, Zmin Probe Use Zmin End Stop Pin. Eu vou comentar isso aqui, tá? Essa opção fica comentada, eu não vou utilizar essa opção aqui, porque isso aqui é relacionado à questão de nivelamento automático e tudo mais, e como a gente não está utilizando, não vamos precisar usar essa opção aqui. A próxima configuração, na sequência aqui, é por volta da linha 623, eu vou descomentar isso aqui, que eu vou fazer o Probe Manuale, ou seja, o nivelamento manual da minha mesa de impressão. Então eu preciso descomentar, olha, tem duas barras aqui, eu tiro as duas barras da frente. Próxima configuração vai ser por volta da linha 783. Se a sua área de impressão não for utilizar o padrão de 200 aqui, você precisa configurar aqui, ó, o X bed size, Y bed size e o Z max pos. Tá? Eu limitei aqui porque tem alguns fatores que influenciaram na construção da minha impressora e eu não quis usar exatamente toda a área para não correr o risco de ter alguma falha, algum problema nas bordas, por exemplo, da minha mesa. Então, ao invés de usar os 20 centímetros, os 200 milímetros, que é o padrão aqui, eu utilizei 190 para ter uma folguinha de meio centímetro de cada lado da mesa, e na altura eu limitei a 180 milímetros, ou seja, 18 milímetros de altura é o máximo da minha área de impressão. Isso aqui você configura de acordo com a sua máquina. A próxima configuração vai ser por volta da linha 876. Eu vou descomentar essa opção aqui, eu descomentei na verdade essa opção, o Mesh Bed Leveling. Tá? Essa opção aqui ela vai criar a opção de você fazer o nivelamento através do seu painel LCD com pontos específicos na sua mesa de impressão. Depois a gente vai para a nossa linha 986. E aqui eu fiz a seguinte alteração, aqui, ó, por padrão, o Grid Max Points, ele tem 3, tá? Isso serve para X e para Y. Quer dizer que o ponto de prova, digamos assim, para fazer o nivelamento da minha mesa de impressão, ele vai provar no canto, no meio e no outro canto. Daí ele vai para o meio da mesa, daí ele prova num lado, no meio e no outro lado, daí ele vai para o outro canto, então é canto, meio e outro lado. Ele cria 3 pontos para cada um dos eixos para fazer o nivelamento da sua mesa. Eu troquei isso para 2 porque daí ele vai fazer teste só nos cantos, nos 4 cantos da mesa de impressão, então para a gente fazer o nivelamento a partir disso. Na linha 997 eu habilitei aqui, ou seja, eu descomentei LCD Bed Leveling para a gente poder fazer o nivelamento usando o painel LCD como controle. E eu habilitei também na linha 1005 aqui o Define Level Bed Corners, ou seja, habilitei o nivelamento de cantos na minha mesa de impressão. São duas opções, na verdade, que são praticamente idênticas, só que aqui no Mesh eu tenho a configuração, eu posso salvar ela e aqui eu faço manual. Então eu tenho as duas opções aqui, caso eu queira fazer algum tipo de ajuste na minha mesa de impressão. Depois a gente vai lá para a linha número 1116, aqui eu descomentei o Define EEPROM Settings, isso aqui vai habilitar o salvamento das configurações direto na memória EEPROM do seu Arduino, ou seja, na memória interna do Arduino.
Isso permite que você faça alterações usando só o LCD lá, o painelzinho de controle da sua impressora, salve isso por lá e não precise ficar fazendo upload de um novo firmware para cada configuração que você vai fazer. Isso vai ser extremamente útil no nosso próximo vídeo, onde a gente vai fazer o ajuste fino da nossa impressora. Então essa opção aqui permite que você salve as configurações diretamente no seu Arduino sem precisar reenviar o firmware para lá. Continuando aqui na linha 1149, a gente tem algumas configurações aqui, que é o pré-aquecimento. Essa primeira opção aqui é o pré-aquecimento de PLA para PLA, e a segunda opção é o pré-aquecimento para ABS. Eu coloquei aqui a temperatura em 180, que é o padrão já. Da mesa eu coloquei 60. Aqui eu fiz algumas alterações para testes, mas eu não estou utilizando o fan controlado atualmente, então não tem importância isso aqui para mim, pelo menos, para o meu projeto. E aqui o pré-aquecimento para ABS eu coloquei para 200 e 100, o nível de temperatura do hot end e da mesa de impressão. Isso aqui depois você pode alterar conforme a sua necessidade também, conforme o material de impressão que você vai utilizar. Bom, eu tenho aqui agora na linha 1267 o Define Print Counter, que habilita a contagem, o salvamento dentro das próprias configurações, da própria memória do Arduino, a contagem de impressões. O total, as impressões que falharam, as impressões que foram concluídas, o tempo total que a sua máquina ficou trabalhando. Então isso você consegue acessar através do comando M78. Você vem aqui no Repetier, você tem aqui o controle manual, quando você conecta a sua impressora, você pode enviar um comando aqui, G-Code, que é, no caso, o M78, e daí você vai ver essas estatísticas. E a última configuração fica aqui por volta da linha 1332, que é o Define SD Suporte. Eu descomentei essa opção aqui porque eu tenho o painelzinho LCD com suporte a cartão SD, e para você poder utilizar a impressão através do cartão SD, você precisa descomentar essa linha aqui. Bom, isso aqui é a base que eu utilizei para começar. Lembra que tem alterações que a gente fez lá no nosso vídeo número 4 que já estão definidas aqui, que não apareceram como mudanças. Eu tentei mostrar aqui só o que mudou em relação do vídeo 4 para agora. Então precisa se agregar as duas coisas, até para você ter suporte para o painel LCD, para a placa controladora dela, por exemplo. No próximo vídeo eu vou mostrar como fazer os ajustes finos, como deixar a sua impressora 100% precisa usando essa base de configuração aqui. E esses ajustes eles vão se referir a temperaturas e a movimentação dos eixos da sua impressora para a impressão sair correta, para a temperatura ser medida de forma correta e para você conseguir fazer boas impressões. Lembra que isso aqui é um projeto caseiro, cheio de adaptações, e você vai precisar fazer testes, você vai precisar adaptar, você vai precisar perder um tempinho para testar as suas próprias configurações. Eu estou te passando aqui a base que eu usei e que serviu para o meu projeto. Tudo é relativo com o projeto que você está desenvolvendo. Se você tiver alguma dúvida, quiser deixar um comentário lá no site do RBTech, eu vou tentar te ajudar a solucionar esse problema, caso eu tenha conhecimento e disponibilidade para isso também. Se você estiver gostando dessa série sobre a impressora 3D, não esquece de acompanhar aqui o RBTech pelo YouTube ou pelo site para você saber quando novos vídeos forem publicados. No mais, muito obrigado por ter assistido, espero que o vídeo tenha sido útil e eu te vejo no próximo vídeo do projeto da nossa impressora 3D caseira.